Você já se perguntou o que realmente está por trás daqueles símbolos muito loucos que aparecem na partitura? Ou por que a gente consegue tantos sons diferentes com o mesmo arco, né? A gente consegue um som mais de um jeito assim, mais bonitinho. Consegue um negócio assim? Né? Consegue uns sons diferentes. E como que a gente faz isso? Como que isso aparece na partitura? E é exatamente esses tipos todos diferentes e tal, que é o jeito que você usa o arco, que são os golpes de arco. E hoje nessa aula, cara, essa aqui é uma das aulas mais completas que você vai ver na vida. Você vai entender os 27 principais golpes de arco, como que você vai reconhecer eles na partitura quando você estiver vendo, e quando que você vai usar cada um, e o que eles causam no som, como que é o som de cada um. Então você vai sair desse vídeo aqui, dessa aula, enxergando cada arco, cada desenho com um novo olhar. Se você é novo, é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Arthur Lauto, eu sou violinista há mais de 26 anos e criador aqui do canal Como Tocar Violino, que é onde eu ensino adultos a dominar o violino. Não é só tocar o violino, sabe? Mas é dominar, fazer o negócio do jeito certo, sem perder tempo, aí, direto da sua casa, mesmo que você nunca nem tenha segurado um arco antes. E aí o negócio é que você pode estar se perguntando assim, por que esse tema é tão importante? Porque quem aprende os golpes de arco com clareza e tal, entende o que é isso, como que funciona, quais são as possibilidades sonoras, já sai na frente. É o tipo de conhecimento que faz a diferença entre alguém que apenas toca umas notinhas aí e alguém que realmente interpreta uma música, que coloca sentimento. E pouca gente ensina isso com clareza. Por exemplo, eu tinha uma aluna, a Jennifer, lá no curso, né? Que, cara, assim, ela achava que ela nunca ia conseguir fazer um golpe específico de arco, que se chama spiccato, né? E ela, às vezes sai um staccato e tal, e ela não sabia exatamente a diferença de uma coisa para outra. Talvez você também não saiba, né? Mas essa aula aqui vai te ajudar, vai te destravar para você realmente entender mais sobre os golpes de arco, entender as diferenças sonoras que são possíveis e como que faz isso, tá bom? Aí você fala assim, Arthur, mas isso é coisa de profissional, isso daí eu não preciso. Lógico que precisa. Isso é coisa de quem quer tocar bonito desde o começo. Então, óbvio que você não precisa aprender todos os golpes de arco nesse início, mas você precisa entender, sabe? Mesmo para você que está ainda no começo e tal, é justamente por você estar nesse momento que você precisa entender. Aí você vai evitar, por exemplo, meses de erros que você vai ter na frente lá quando você estiver estudando esses golpes de arco, porque você já vai saber quais são as diferenças. Você pode não saber como executar, mas você já vai saber a diferença e vai saber como que eles aparecem na partitura. Para quando aparecer um desses, você fala, opa, eu já vi isso aqui lá no vídeo do Arthur. Entendeu? Bora lá então. Bom, vou dividir aqui o nosso vídeo em algumas partes para juntar alguns golpes que são parecidos. Então, primeiro, os golpes fundamentais e como que eles vão aparecer na partitura. O primeiro golpe, que é aquele golpe que você precisa aprender desde o começo, se chama assim, détaché. Esse, cara, é o arco solto, tradicional, uma nota para baixo, uma nota para cima, não tem símbolo nenhum, são só notas separadas. Então, quando a gente ouve assim, por exemplo, ó, isso é o détaché. Beleza. Agora, existe um segundo arco básico, que é o que a gente chama de legato. E o legato é quando são notas ligadas. Ele vem com aquela ligadurinha, assim, aquele desenho assim, né? Então, com isso, você vai tocar todas as notas na mesma arcada, né? Então, no lugar de ficar assim, como era no détaché, agora no legato vai ficar assim, ó. Você vê que muda já, né? A característica sonora ficou um pouco diferente, né? Beleza. Agora, além disso, a gente tem também o que a gente chama de tenuto, que é um tracinho assim, ó, que tem embaixo da nota ou em cima da nota. Se ela tiver com a perninha para baixo, vai estar o tracinho em cima, né? Isso indica que elas são conectadas, mas tem um pequeno espacinho entre elas, sabe? Não pode ser tão assim, não tão détaché, sabe? É um negócio mais conectado, mas com espacinho.
sabe? É como se eu quisesse demonstrar um pouco mais. É difícil explicar a diferença, né? Mas é para isso. O tenuto ele tá ali para indicar que essa nota ela vai durar o tempo dela certinho. Não é o staccato, que é uma nota curta, mas ela precisa ter uma pequena separaçãozinha. E isso a gente também vê, por exemplo, no portato. Portato é quando a gente tem o legato, que é a ligadurinha, mais o tenuto, mais esses tracinhos. Então é uma ligadura, mas com indicação desses tracinhos. E o que acontece então? É no mesmo arco, mas tem que ter uma separação. Então agora fica um negócio assim, ó. Entendeu? Então no lugar de ficar assim, ó, lisão, como o legato padrão, fica separado, tem uma leve separação entre as notas. Entendeu? Então é óbvio que, nossa, Arthur, mas parece tão igual. É, parece igual, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala sobre golpes de arco, a gente está falando às vezes de nuances muito pequenininhos, de umas coisas muito simples, né? Agora, quando a gente tem cordas duplas, esse é um outro tipo de golpe de arco, porque eu não vou tocar em uma corda só, vou tocar em duas agora, né? E quando eu toco um negócio tipo assim, ó. Né? Então isso eu posso usar formas diferentes para fazer cordas duplas, e isso é indicado na partitura com duas notinhas, uma em cima da outra. Então elas vêm escritas juntas, no mesmo lugar, só que uma em cima da outra. Então isso são as cordas duplas. Agora, além das cordas duplas, que vem só duas notinhas, tem os acordes, que são 3 ou 4 notas empilhadas, uma em cima da outra. Então eles vêm assim, geralmente desse jeito, né? Indicado assim de uma forma vertical, né? Então vem 3 ou 4 notas, uma em cima da outra. Mas Arthur, como que eu toco 3 ou 4 notas no violino? Dá pra tocar. Por exemplo, um negócio assim, ó. Né? Essa primeira nota, né? São 3 notas, ó. Tem Ré, tem Si e tem Sol. Entendeu? Você ouve as 3 notas aí, ó. Agora, e como que eu faço 4 notas? Eu poderia acrescentar o Sol grave aqui, ó. Né? E aí com isso eu consigo. Óbvio que eu não estou tocando 4 notas ao mesmo tempo, mas elas são escritas juntas. E aí eu tenho formas de tocar isso. Eu posso tocar 2 e 2, assim, por exemplo, assim, ó. 2, mais 2, né? Posso fazer 1, 2, 3, 4. Né? Então eu toquei todas, mas bem rapidinho para passar entre todas elas. Ou posso fazer 3 e 3, assim, né? Tentando fazer Sol, Ré, Si e depois Ré, Si, Sol. Então assim é o jeito mais cheio, já que a gente consegue o acorde. Inclusive tem uma aula aqui no canal só falando sobre acordes e as formas de se tocar um acorde. Bom, continuando agora, o nosso próximo golpe, a gente vai para algumas articulações diferentes de ataque e as variações que a gente pode ter nisso, né? Por exemplo, o staccato. O staccato é uma bolinha, um pontinho assim, ó, ou em cima da nota ou embaixo da nota. E aí ele divide a nota. Na verdade, ele está falando assim, o staccato nada mais é do que metade nota, metade pausa. Então ele vem escrito, por exemplo, com uma nota de um tempo, mas você não toca uma nota de um tempo. Você toca uma nota de meio tempo e uma pausa de meio tempo. Aí juntando as duas dá um tempo, né? Então no lugar de ficar assim, ó, detachezão, né? Vai ficar uma nota curta e uma pausa, sem tirar o arco da corda. Tá vendo? Então fica bem curtinho. É um outro tipo de som que eu posso ter aí na hora de tocar. Um outro tipo de golpe de arco que também está ligado ao staccato é o staccato volante ou staccato na mesma direção, né? Então é como se fosse um legato, mas com o staccato junto. E aí isso dá o resultado assim. Né? Então eu posso tocar curto do mesmo jeito como o staccato, só que na mesma direção de arcada. Então isso é um outro tipo de golpe de arco, que é o staccato de mesma direção ou staccato volante, né? Um outro tipo também que a gente pode ver que tem a ver com o staccato, mas além de ser curto, ele tem um acento assim, né, na nota, que é o martelé, né? Então ela é uma nota curta, mas ela é como se fosse um martelo batendo, pá, pá, né? Então eu preciso de mais impulso no primeiro movimento, né? Assim, na primeira questão que eu estou encontrando ali com a corda. Então, no lugar de ficar assim, eu preciso de mais impulso. Então fica.
sabe? Bem marcado mesmo, assim. Por isso que ele é indicado com esse acento, né? Que é esse símbolo dessa forma aqui, tá bom? Então ele é um ataque com uma pausa. Ataque e pausa, né? Agora, a gente pode ter também o martelê sustentado, que aí é o ataque, mas ele tem um tenuto, né? Então isso a gente tem, como por exemplo, quando a gente tem uma música assim... Então ele tem esse martelê, mas não corta a nota continua fluida, né? Depois. Então isso é um outro tipo de golpe de arco, né? Então ele continua forte, ele tem um ataque forte, mas continua essa nota, a nota mais longa, né? E muitas vezes isso só vem indicado como um acento, mas se você é pelo contexto da música, né? Beleza. Agora, além disso, a gente tem um ataque mais incisivo ainda, que é o que a gente chama de marcato. E aí o marcato, ele vem tipo um símbolozinho, assim, pode ser tipo um negocinho, um triangulinho, assim, parece um acento circunflexo em cima da nota. Então ele é um staccato mais curto ainda, ele é bem marcado, então fica... Sabe, bem curto, o mais curto que você puder, mas ele tem que ser meio que o martelê também. Então ele tem que ser com muito impulso, mas muito curto, né? Então isso é bem complexo para fazer, né? E agora, o que mais que a gente pode ter aí de ataques diferentes? Existe um ataque que muita gente fica buscando esse tipo de controle, que é o que a gente chama de colê, né? E esse ataque, na verdade, não tem um símbolo específico, nada assim, mas é quando a gente tem notas mais curtas ou uma coisa que você vai usar no começo do movimento e tal, no início de uma frase, ou até estudos para soltar um pouco da mão, né? O colê nada mais é do que o movimento que acontece no punho aqui. Então, no lugar de você tocar assim, você toca só aqui, ó. Tá vendo? Então esse movimento é importante, não é que você é obrigado a fazer esse tipo de movimento, não. Muitas vezes o aluno, o estudante ali que está começando, fica se forçando a fazer esse tipo de movimentação sem necessidade. E aí fica só pior, na verdade, porque você fica tentando encaixar um movimento que não era para ser encaixado naquele momento. E aí você fica com um som tipo assim, né? Você vai tocar, fica assim, né? E não precisa disso, não é para forçar esse movimento. É só quando você vai tocar um negócio realmente que tá aqui perto do talão. Sabe, um negócio assim. Tá vendo? Ó, bem... Eu tô mudando os dedos, né? Não tô fazendo literalmente assim. Né? Eu tô aqui, ó. Tá vendo? Então é muito mais movimento aqui do que o braço inteiro. Então isso vale para esses momentos, quando você tem uma nota mais curta, um começo, um negócio específico ali, ou no estudo, para soltar um pouco da mão e tal. Mas não é para se forçar para sair esse movimento. Outro golpe que também é legal, que agora a gente vai falar a terceira parte aqui do vídeo, vai ser os golpes saltados, né? Que assim é quando o arco sai da corda. Então o primeiro deles é o spiccato. O spiccato, ele é o salto natural do arco, digamos assim. Então ele é como se fosse um staccato, ele só vem indicado com aquela bolinha ali em cima da nota, né? Só vem isso daí, não tem mais nada, não é igualzinho à indicação do staccato. Mas como que eu sei quando eu vou tocar spiccato? Quando são notas mais rápidas. Então se eu tenho muito rápida ali os staccatos, né? Tipo... fica difícil controlar, né? Agora quando é curto dá. Né? Para não sair muito da corda, não é para sair da corda no staccato. Agora no spiccato sai da corda. Então é quando a gente começa a ter o arco que sai assim, ó. Então é o arco que sai da corda, esse é o spiccato, né? Então são notas curtas e rápidas com staccato, com aquelas bolinhas, aqueles pontinhos em cima ou embaixo da nota, beleza? Um outro salto que também é meio que o movimento natural do arco, né? Desse rebote do arco, é o que a gente chama de ricochet, né? É como se fosse
ricochetear, né? Seria mais ou menos isso mesmo, né? Os termos são todos em francês que a gente vê e tal, né? Dos golpes de arco. Mas esse é um golpe de arco que a gente controla um pouco mais do rebote. Então, normalmente são 2 ou 3 notas, assim, um negócio tipo assim, né? Quando a gente ouve essa música, tem um ricochete, ó. Né? Então, esse... São 2 para baixo, 1 para cima, ó. Né? Mas só que eu não estou controlando isso. Não tô, agora mais lento eu controlo. Mas quando eu faço na velocidade, eu não estou controlando, ó. Né? Então esse é o ricochete. Ele vem indicado também às vezes com ligaduras, assim, ligaduras e para baixo ou para cima, né? Mas normalmente a gente faz ele para baixo, né? No movimento descendente. Então ele é indicado por uma ligadura com 2 ou 3 notas e tal, com estacatinho ali junto, tá bom? Então nesse movimento, principalmente a gente vê ele indicado assim, na maioria das vezes são arpejos, né, acordes assim com notas uma atrás da outra, que elas são ligadas, mas com estacato. Então é na mesma direção, só que não é aquele na mesma direção igual eu fiz lá o estacato, né? Não é assim. Não é assim, é quando a gente tem uma mudança entre cordas com ligadura e estacato. Então ele fica um negócio tipo assim. Né? Então é um negócio meio que natural, você deixa o arco ir, sabe? E não é assim, tem trechos muito, muito longos, às vezes, que tem essas sequências, né, assim, de ir mudando. Mas sempre o arco saindo naturalmente. Então você não se força a fazer, por exemplo... Você não força o contato do arco. O arco naturalmente sai. Né? E aí a gente consegue esse efeito, né, de notas um pouco mais curtas, mas são ligadas ainda, né? Um arco que também é parecido com o GT, mas é uma versão assim mais... rapidinha, mais descontrolada um pouco, é o que a gente chama de GT, né? Que é esse arco que sai da corda, mas na mesma direção, mas é meio descontrolado, sabe assim? Tá vendo? É o próprio rebote do arco. Né? E esse arco é um arco que a gente encontra muito raramente, assim, mas é o mesmo símbolo, vai estar lá várias notinhas ligadas, assim, com estacato e tal. Então aí você tem que aprender a controlar, dependendo de quantas notas que... eu quero, são, sei lá, 5 notas, aí você vai colocar lá. Né? Até você encaixar essa velocidade, estudando, tudo mais e tal. Mas é como se fosse o ricochete. O funcionamento dele é mais ou menos como se fosse o ricochete. Beleza? Tem um outro arco que se chama fouetté. Esse aqui, ele é um ataque forte numa nota curta, seguida por uma nota longa. Né? Então ele não tem um símbolo fixo disso, mas depende mais da frase musical, né? Quando a gente vê. Mas quando a gente ouve, por exemplo, um negócio assim, né? Esse aqui. Esse. Quando eu chego aqui. Esse é o movimento, né? Quando eu ainda tô num movimento pra cima e faço outra nota longa. Esse é o fouetté, né? Então, isso a gente tem no... Esse, e principalmente nessa oitava. Esse é o fouetté. Então esse efeito sonoro é o que a gente busca quando a gente tem esse tipo de indicação. Como isso aqui está indicado? É o final de uma ligadura com uma nota forte, com uma nota longa depois. Não é um símbolo específico. Quando a gente fala sobre golpes de arco, é importante a gente falar que quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de coisas específicas de violino. Então nem tudo tem um símbolo exato ali na partitura diferente. Então, mas são formas de fazer. Por quê? Porque isso poderia ser escrito para qualquer outro instrumento.
né? Mas qualquer outro instrumento que fosse tocar isso não teria o arco para fazer esses efeitos. Então esses golpes de arco são exclusivos para o violino, porque só o violino tem um arco para fazer. A não ser que fosse, sei lá, um violoncelo, uma viola, né, tal. Mas uma flauta não tem golpe de arco. Então tem golpes de arco que é a forma de fazer, mas não necessariamente tem um símbolo específico para você colocar na partitura, né? Um outro golpe de arco que é um efeito mais percussivo, assim, né? Não sei se nem tem um nome isso pro português, assim, mas a gente chama de chops, né? Que é um ruído mais, assim, na verdade. É muito usado em improvisações, em jazz, em trilhas mais modernas, né? Então, que é quando a gente sai desse padrão de tocar aqui, né? Sai disso e faz um barulho assim, ó. Né? Então você faz um barulhinho. Né? Então é um sonzinho diferente, sabe? Esse sonzinho é o que a gente chama de chops, né? Então com isso, na verdade é um movimento diferente do que eu toco aqui, né? Eu toco nesse sentido. Nesse outro eu faço um ruído só. Então é empurrando o arco para frente e fora do momento aqui onde eu passo aqui a corda, né? Ó. É só para ter esse barulhinho de percussão, sabe? Esse ruidinho, né? Digamos assim, né? Um outro golpe que na verdade nem é um golpe de arco, né? Mas isso é padrão, né? Existe a indicação na partitura, vem escrito como pizz, né? P-I-Z-Z ou pizzicato, né? Que é o nome desse golpe, que não é com o arco, é com os dedos, né? Que é quando eu toco assim. Né? Inclusive tem uma aula aqui no canal também só falando desse tipo de golpe, que na verdade chama pizzicato, porque isso em italiano significa beliscado, né? Então é beliscando as cordas literalmente, né? Tem também o pizzicato de mão esquerda, né? Aí ele aparece com o pizz, mas aparece assim um maisinho em cima da nota. Isso significa que você vai tocar aqui, só com essa aqui, ó. Então você vai fazer, por exemplo, um pizzicato aqui. Tá vendo? Eu tô tocando algumas aqui na esquerda e algumas na direita, ó. Tá vendo? Então isso é o pizzicato de mão esquerda, né? Então às vezes vem indicado também, e aí vem com esse maisinho. Tem um outro tipo de pizzicato também, só que a gente só vê em um compositor específico, que é o que a gente chama de pizzicato Bartók, né? Que é o compositor Bartók, né? Ele criou esse novo pizzicato aí, que é um pizzicato mais agressivo, né? Então você toca puxando a corda para cima de uma forma que a corda bata no espelho ali, então sai um ruído junto, fica assim, ó. Tem que sair esse ruído, sabe? Essa batida, né? Olha só. Então eu puxo ele bem pra cima, ó. Sabe? Então é normal, o violino suporta isso, fica tranquilo, né? Mas esse é um pizzicato muito específico, então ele vem escrito como pizzicato Bartók, beleza? Aí, quando acaba os pizzicatos, né? Você tá lá tocando uma partitura, tá lá tocando assim. Quando acaba isso, vem escrito na partitura, arco. Aí isso significa que você vai voltar a tocar com o arco depois do pizzicato, né? Então tem que ter indicando pra você, né, pra você voltar, beleza? E pra gente finalizar aqui, também tem alguns tipos de golpes de arcos que são para construir mais uma textura, um timbre diferente e tal. Por exemplo, o trêmulo, né? O trêmulo não é vibrato. Vibrato é aquilo que a gente faz aqui. O trêmulo é o arco que treme. Então é quando a gente tem uma notinha e essa nota tem uns tracinhos assim embaixo. Então isso é o trêmulo. Então quer dizer que a gente toca assim, ó. Né? Isso é o trêmulo. Então ele não é literalmente medido, né, as notinhas. Ele é trêmulo. Você só vai na velocidade que você conseguir aí com o arco, né? Tem uma outra atmosfera que a gente pode buscar, que é o que a gente chama de su-ponticello. Vem escrito assim na partitura, ou su-ponte, né? E aí isso significa que a gente toca o ponticello, né? É o cavalete aqui, a ponte, né? Que é do italiano, né? Então aí a gente realmente toca aqui próximo do cavalete.
sair esse som bem metálico, né? A gente tem isso aí, inclusive, lá no inverno de Vivaldi, né? Então isso é o sul-punticello, e aí esse é o efeito que ele traz, beleza? E também às vezes pode acontecer da gente ter, por exemplo, tem muito no Piazzolla isso daqui, que é um efeito que a gente toca atrás do cavalete. E aí é literalmente nessas cordinhas que tem aqui, sabe? Mas é só um ruído que sai. Então tem trechos, por exemplo, dos tangos de Piazzolla que vem escritos isso, né? Que é um ruidinho, na verdade, né? Então você toca aqui e coloca o arco aqui e toca. É só esse ruído, assim, sabe? É só isso que ele quer, é um efeito, né? Então se você ouvir alguns tangos de Piazzolla no YouTube aí e tal, você vai ouvir alguns momentos, alguns efeitos desse, que são efeitos meios... É quase como se fosse percussivo também, né? Mas é um pouco mais controlado, né? Então isso vem escrito também na partitura. Aí vem com um xizinho e tal, mas tem toda uma explicação de como tocar e tal. Ou pode vir escrito assim em inglês, sei lá, play behind the bridge, né? Que é tocar atrás da ponte, né? Atrás do cavalete, né? Agora, também existe o jeito de a gente tocar no sul-tasto. O que é sul-tasto? Vem escrito na partitura, sul-tasto. É quando o arco vai perto do espelho, então a gente muda a característica do som também, e aí no lugar de sair esse som, sai esse som aqui, ó, sai um som mais macio, né, um pouco menos de harmônicos e tal, então esse é o sul-tasto. Agora, tem uma outra arcada, que é o que vem escrito assim como collegno, isso significa com a lenha, literalmente, né? Então o que isso significa? Que eu vou bater no arco com a madeira aqui. Então tem trechos, principalmente de músicas mais contemporâneas, mais modernas, que a gente toca assim, ó. Então você vê que sai um ruidinho, né, da nota, mas também sai um barulho da batida. Então, para conseguir esse efeito, né, aí realmente é só dessa forma. Bom, você viu que tem um monte, né, um monte de coisas aí. E às vezes você vai olhar a partitura lá e você fala, pô, não sei o que fazer com esse símbolo não na partitura, né? Ou então até você sabe, mas você não sabe fazer com que o seu arco responda do jeito certo, né? Ou já vi como que é isso daqui, mas ninguém me explicou e tal. Então pode acontecer, né? Mas sabendo de todas essas diferenças sonoras do violino, você vai tocar com mais expressão, com mais sonoridade, né? Vai ter um som mais maduro, até uma questão de saber tocar com outros sons que não seja só aquele som de iniciante, né? Saber interpretar a partitura, né? Ter mais entendimento, né? Entender o que o maestro, o professor, sei lá, o que estão pedindo para você fazer, né? Agora que você já conheceu esses 27 principais golpes de arco, né? O meu desafio para você é, na próxima música que você tocar, identificar quais golpes de arco que você está usando, quais que você deveria usar, né? Quais tipos de som, por exemplo, se é uma música popular, não tem lá especificado, né? Só tem as notas, né? Mas você pode usar um... Ou pode fazer um negócio meio ligado, né? Você pode tocar de vários jeitos, né? Então você tem um pouco mais de liberdade na música popular. Na música erudita não, vem tudo escritinho e tal. Mas tentar aplicar algum desses golpes, né? Trabalhar um pouquinho a forma que isso acontece. Porque é assim que a mágica vai acontecer aí na hora de tocar. Bom, se você curtiu esse conteúdo, imagina só o que você pode aprender lá comigo ou no meu curso completo, né? Onde eu te ensino todas as técnicas na prática, com os vídeos, passo a passo, com tudo, com os desafios, com todos os golpes, com tudo que você precisa, né? E então, se você ainda não é meu aluno, se inscreve lá na lista de espera do curso, clicando ou no link que está na descrição, ou vai lá no site comotocarviolino.com.br, se cadastra lá, que assim que tiver novas vagas, eu te aviso para você ser meu aluno, para você ser minha aluna, e também para você participar da Semana do Violino, que é uma semana gratuita, é um curso gratuito que eu dou aqui para você participar, só que você tem que estar inscrito, tá bom? Então, bora comigo, vem comigo, dominar o violino aqui, para realmente fazer as coisas do jeito certo, sem perder mais tempo. Beleza? A gente se vê lá. Tchau, tchau.